Boa noite a todos que estão entrando. Vamos aguardar o nosso querido amigo Padre Jorge André. Opa, já está aqui, logo de cara. Boa noite, doutora Viviane, Natasha, André. Já convidei o padre aqui. Oh, e aí, como é que você está? Melhor agora, falando com esse meu nobre amigo, eu tenho grande carinho e amizade. Da mesma forma, né? O que houve com o cabelo? Acabou tudo de vez? Era uma vez, é igual aquela história de quando a gente era criança, era uma vez. Ah, conseguiu arrumar uma máquina, alguém aí para poder te ajudar? Na realidade, quando a gente começa a ter pouca telha, fica muito mais fácil. No próprio banheiro a gente já passa, entendeu? E Vou te vai. contar uma coisa que foi muito engraçada. Uma das últimas vezes que eu fui ao barbeiro, eu cheguei lá e o barbeiro falou para mim assim: se eu fosse o senhor, eu economizaria, compraria uma máquina e cortaria em casa. Porque eu só tenho tão pouquinho para gastar dinheiro aqui. Já me falaram isso também, porque no, eu acabo cortando com máquina, só que às vezes não dá muito tempo, eu fico deixando o cabelo, fica um pouco maior, mas me incomoda muito hoje em dia, né? Eu vejo o meu filho hoje tem o cabelo mais liso, tá grande, ele não corta um tempão. Aí eu até brinco com ele, ó, quando eu era da sua idade, meu cabelo era bom assim também, agora já não tá mais não, agora tá Quando eu pego as diferente. fotos antigas, né, de quando. De ontem, né? Quando eu tinha 15 anos, É, aí a gente percebe que eu já tive cabelo. Poxa, também, né? bastante. Nem eu acredito vendo as fotos que aquela cabeça era minha. Vou te fazer também uma confissão que acho que até hoje eu não fiz. Eu tive cabelo grande já, sabia? Caramba! Grande, grande, de ter que botar rabo de cavalo. Essa proeza Essa, sua eu não sabia. isso na minha adolescência. Já tive. É mole? Caramba, poxa, que legal. Agora então, seu filho ouvindo você falar tudo isso, você não vai nem poder dizer para ele que não pode ter, não é Não, ele verdade? deixa ele. É. Não posso falar, não pode ser que ele faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? Tem que É deixar ele. verdade. Até que a gente está vivendo um momento também muito especial em que os adolescentes, os jovens, estão acompanhando muito bem a fase da vida, né? Então, assim, eu acho que hoje não existe aquela distância, né? É uma Sim, amizade compromissada, né? Então, só de uma olhada, um carinho, né? Então, acho que eles já entendem, né? E você exato. acaba dizendo, meu filho, tá bonito, né? A gente sempre diz que tá bom, né? Mesmo quando às vezes acha que tá mais ou menos, mas tem que dizer que tá bom. Porque pai, E vai, pai e e vai, mãe, e vai com um jeitinho tentando, não, calma aí, tá bom, mas aqui podia estar um pouquinho melhor e tal, e assim vai, né? no decorrer da vida da gente, a gente vai sempre lembrar que os nossos maiores fãs foram os nossos pais. Nossa, Então, verdade. Isso aí, com certeza. A gente tem que saber reconhecer, você sabe muito bem, né? Você conheceu muito bem meu pai, cara e a extraordinário. gente teve aqueles anos todos de vivência ali no Caxambi, né? Principalmente no período que você ficou ali à frente da Nossa Senhora Aparecida. E, sim, hoje, né? Depois que acontece, claro que quando acontece, a gente no dia desaba, né? Aconteceu com a Sim. minha mãe e meu pai quase que seguido. Mas, sim, a gente tem fé em Deus, a gente acredita, e depois a gente vê, tenta achar ali os motivos e ver o seguinte, por tudo que eu sou, por tudo que minha família por tudo que a gente tem hoje, assim, a forma como eu atuo, a minha forma de lidar com as pessoas, eu sou muito grato a todos eles pelos 39 anos de vida que eu convivi com eles e de ter conseguido tocar minha vida, tudo sempre direcionado por eles, óbvio, mas hoje eu tenho que ser muito grato, né? E às vezes eu fico pensando nesse momento todo que a gente está vivendo, assim, já me parei pensando algumas vezes, né? Que teve que acontecer no passado, não aconteceu nesse ano, quando muita gente está perdendo aí familiar, as pessoas que estão aí nesse grupo de risco e tudo, né? Eu não sei, de repente também tudo teve que acontecer no seu tempo e talvez eles não suportassem esse ano, assim, né? Tudo que está acontecendo aí.
Não sei, a gente fica tentando imaginar. Mas, isso Então aí, a a gente gente está na percebe a nossa... beleza, né? Porque assim, quando eu olho para você e ouço você falar, a gente percebe, eu consigo imaginar, né, o orgulho do seu pai, por quê? Eu que convivi e tive o prazer, né, de ter ele bem próximo, de ir na minha casa tomar café, de estar aquelas coisas todas. Eu que gosto muito de receber as pessoas, de ter as pessoas, né, bem próximo. Ele chegou para tomar café e minha mãe passando mal, ele acabou sendo médico da minha mãe, cardiologista. Então, ele é um ser humano que ele era totalmente carinho e amor, né? Ele se É, doava pelas pessoas e pelo menos eu tenho essa imagem dele que é maravilhosa para mim, né? E todas as vezes que eu procurei, que eu não somente como uma pessoa, né, política, mas como um amigo, ele sempre esteve muito presente, né? Então assim, ano passado, esse ano também, ano passado, é, né? Aquela foi. coisa toda, eu tive com ele poucos Sim, meses antes, né? Ou um é, mês antes, um negócio assim, e a gente conversando, e foi muito complicado, né? E, na realidade, eu estive no dia do falecimento da sua mãe e logo sim, depois no logo a dele, né? seguida dele, né? Acho que é 15 dias, né? De Foi, diferença. foi, foram 14 dias isso. É. Então, assim, é, é uma coisa que marca muito que a trajetória dele, que ele é um homem que o legado dele é o amor, né? Porque ele poderia ter falado várias outras coisas, mas o que ele falava o tempo todo da É, mulher que eu amei a minha vida toda. Então, aquele, assim, a aquele, gente tomando, né? foram tão juntos. Aquele período para ele foi muito, muito difícil, né? A gente ficou ali, eu acompanhei todos os dias e foi difícil. Agora, essa coisa da medicina estava muito no sangue dele mesmo, entendeu? Eu vou contar assim, uma passagem rápida. Tem uma vereadora agora lá, minha colega, que o marido dela foi vereador com meu pai. Aí ele se elegeu deputado e ela se elegeu vereadora, então ela está comigo já nesses dois mandatos meus. E só que eles sempre, o meu pai tinha um consultório lá em Irajá e a família dele, Dionísio Lins, na Vera Lins, eles têm a base eleitoral lá. Então, desde lá da década de 90, eles já costumavam fazer campanha um contra o outro, mas nunca sempre se deram muito bem, né? Aham. E, inclusive, ele chegou a ser médico da família dele, né? Independentemente da questão da campanha, de política, de tudo. Aí ela sempre conta, assim, uma passagem que a mãe dela estava passando muito mal num dia e estava chegando, ela estava em casa com a mãe passando mal e uma carreata, estava assim, ouvindo barulho de carreata na época que se fazia muita carreata, né? E era do meu pai, talvez na primeira campanha dele, sei lá. E quando ela viu que era ele, né, ela foi pro meio da rua, ficou fazendo sinal para parar todo mundo a carreata. E quando ele olhou, se assustou, né? Viu quem é? Ô, Vera, o que está acontecendo? Ele desceu do carro, aí, pô, minha mãe tá passando mal. Aí ele falou, ó, continua vocês aí que eu vou ter que resolver uma situação aqui. Aí foi lá na casa dela, ficou lá com a mãe dela, tentando, assim, fazendo aquela companhia, medicar tal, orientar. Aqui o médico clínico geral tem muito disso, né? Ele tá ali muito, muito do lado, sempre de todo mundo mesmo. É aquele primeiro que pega, acompanha, faz toda a triagem, vê o que está acontecendo, e dali, depois, se for preciso, ele, não, aqui agora você tem que ir para esse caminho, pega esse especialista aqui, que agora é daqui que você tem que seguir. Mas aquele primeiro atendimento ele sempre fazia, assim, com sempre foi, acho que sempre foi muito dele mesmo, né? Então ele estava na profissão certa, aí. A vocação mesmo, como está dizendo a nossa amiga doutora aqui. Mas e aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Como é que assim, chegou essa tal da pandemia? Imagino que as igrejas, né, católicas e outras têm sido, com certeza, locais de referência para muitas pessoas que estão precisando agora de um conforto, de uma orientação, né? Como é que está assim, essa vivência nesse período da pandemia, as pessoas que procuram? Como é que está sendo essa adaptação à novidade tecnológica? Novidade não, mas pelo menos a poder usar mais, ter que usar mais obrigatoriamente a tecnologia, as missas online, né? Como é que está o envolvimento dos fiéis? Como é que está essa situação toda assim? Como é que você avalia, né? Conta um pouco para a gente poder
ouvir essas experiências de quem está aí há um mês e meio na pandemia, tendo, né? A gente está acostumado a missa é um momento ali de comunhão que todo mundo gosta de estar junto, firme, forte ali, né? E de repente a gente não pode estar aglomerado e ter que fazer online. Como é que é esse envolvimento? Primeiramente, quero mais uma vez dar boa noite a todos que entraram agora para nos acompanhar. Dizer que é sempre uma alegria e eu agradecer esse gesto de manifestação de carinho que vai subindo, a gente vai lendo e Ah, às vezes se perde, né? Como você disse, a gente se adaptando a esse novo ritmo da vida, né? Através do meio de comunicação. Eu que não tinha nenhum tipo de muita habilidade, né? Até hoje fico bem perdido, peço sempre ajuda dos universitários, mas esse gesto de carinho de todos eu só tenho mesmo a agradecer e dizer que sou grato a Deus na vida por todas as pessoas que se aproximaram de mim, por todas as pessoas que fazem parte da minha caminhada. Cada uma delas tem assim, uma responsabilidade naquilo que eu sou, naquilo que eu conquistei. Quando eu digo responsabilidade é porque eu tenho que levar eternamente comigo, né? Porque quando a gente não percebe que o outro é responsável, o outro apenas passou, né? Mas quando o outro é um pouco responsável daquilo que nós nos tornamos, aquele ser humano fica para sempre, né? Porque é uma gratidão eterna. Na vida, eu aprendi uma coisa importante. A gente pode até sofrer de desilusões, mas a gente não pode fazer com que as pessoas sofram, né? Porque senão a gente vai fazer a mesma coisa que a gente recriminou nos outros. Então, se a gente acha que a bondade é o melhor, então mostra o outro lado da vida, mostra o caminho melhor, né? Depois, no outro momento importante, a gratidão é algo que faz parte do ser humano, não é celeste. Os anjos podem anunciar várias coisas, os anjos podem te defender, os anjos podem ter várias manifestações celestes, mas gratidão é humana, né? Então, assim, mais uma vez, demonstrar minha gratidão por tudo que o seu pai fez e que você tem feito já comigo aqui na comunidade onde eu me encontro e antes de sair de lá. Mas, assim, viver hoje esse momento, essa vida de internauta, está sendo uma confusão, né? Porque a gente faz o vídeo, depois não sabe como editar, o vídeo ficou muito grande, e aí não consegue mandar para as pessoas o vídeo, fica uma coisa meio de doido. Mas eu tenho uma proposta, hoje eu já coloquei o primeiro vídeo, né, tanto no Facebook como no Instagram. Hoje falei sobre um pouquinho em defesa das mulheres, vítimas de violência doméstica. E vou tentar, cada dia, falar um pouquinho sobre um tema pertinente da nossa sociedade. Porque quando a gente para, né, a gente tem que lembrar de uma coisa. Se a gente parou, não é simplesmente para ter medo, né? Na realidade, quando a gente para, a gente faz uma reflexão da vida. E aí está me levando a mexer com a internet, está me levando a pensar mais um pouco nas outras coisas, ler um pouco mais do jornal, todos esses jornais, né? E saber filtrar um pouco mais as coisas. Mas a gente lembrar que o isolamento é necessário, porém, sem solidão. E os meios de comunicação nos mostram isso, né? A gente só se torna solitário se a gente quer permanecer no nosso mundo. Mas se a gente se abre à novidade, nós conseguimos permanecer no isolamento, porém sem solidão. Porque os amigos estão aí, né? A gente começou com exato. 3, já tem mais de 90, né? É Então ele vai verdade. chegando, né? É verdade. Então, assim, solidão jamais. E quando você sai do, da, da sua solidão e faz somente o isolamento, você vai de encontro ao próximo. E aí eu percebi que nós estamos com muito medo do Covid, é natural, porque tudo que é novo causa estranheza e medo. Só que essa estranheza e medo
precisamos nos resguardar, mas não podemos fechar os nossos olhos para as outras coisas que estão ao nosso redor, né? É um momento de, assim, muitos que não morreram de Covid estão morrendo de outras coisas que são pertinentes na nossa sociedade e que precisa ter um olhar mais humano, um olhar mais próximo, um debate nosso, né? Porque faz parte da natureza, né? Porque assim, a gente não pode, por causa do isolamento social, entrar no isolamento mental. São duas Perfeito. coisas diferentes, né? Quando eu saio do isolamento social, isso não me impede de pensar, né? Porque politicamente nós somos ser pensantes, né? Já diz Pô, a filosofia, né? Então, exato. no momento que eu começo a pensar, eu percebo a minha existência ela não simplesmente faz uma diferença, mas a minha existência me abre ao próximo, me abre ao carinho do outro e, ao mesmo tempo, abraçar o outro como aquilo que são perfeições e imperfeições, né? Mas, ao mesmo tempo, isso é bonito, né? A igreja, ela, na realidade, a gente diz assim, como está sendo a dificuldade da igreja? Se a gente parar para pensar, nós, sacerdotes, é que estamos aprendendo. Porque a igreja, ela, há 2000 anos, ela sempre foi mãe, mestra e acolhedora. Então, há mais de 2000 anos, ela já sofreu vários abalos na sua existência e que nunca deixou de ser mãe e Exato. mestra, né? Aquela que acolhe, aquela que protege. E assim, quando tenho saído, às vezes, com as pessoas aqui da paróquia, né? Quero agradecer a todas as pessoas que têm nos ajudado a levar quentinhas, né? Sopa, essas coisas todas para as pessoas, moradores, nossos irmãos em situação de rua. E tem sido um grande exemplo, né, para a vida, né? De um dizer eu já comi, o outro dizer eu não quero, né? Porque uma criança, o outro, quando já estava terminando, só tinha 2 e 3 pessoas, né? E aí a outra pessoa voltar triste, porque só tinha 2 que ele tinha, não tinha mais, depois de todas que a gente já tinha distribuído, Uhum. ela virar e falar assim, ei, ei, volta aí, porque eu vou dividir a minha com você, né? Então eu percebo, né, que no meu isolamento, né, social, eu preciso voltar um ser melhor, né? Eu não preciso voltar, não é isso? Perceber que o shopping está aberto, que as lojas estão isso, que as lojas estão aquilo, qual é? Mas eu preciso voltar um ser melhor para a sociedade, né? A Ah, sociedade deseja que eu abra as minhas portas como um ser humano melhor. E os meios de comunicação estão trazendo isso, né? exatamente. Acho que vai servir tudo para uma grande reflexão que já está servindo para quem está conseguindo ficar em isolamento, isolamento social, né? Mas não isolamento mental, como você falou. E eu acredito piamente que quando passar isso tudo, as pessoas voltarem a poder se encontrar normalmente, vai ter assim assim, as pessoas estarão mais sensíveis às demandas macro, não aquele pensamentozinho pequeno, não, mas as coisas assim, mais importantes, né? Acho que isso vai ser uma constante porque é uma coisa que se desenhava para chegar desde o final do ano passado, mas ninguém, assim, a gente não acredita que a coisa vai pegar mesmo, né? Que vai chegar e vai, poxa, o negócio chegou arrebentando, né? E a gente está se deparando com uma situação que nós víamos em alguns filmes, talvez no Netflix, na televisão e por aí vai, né? A vida Olhávamos, se defrontando com a realidade, né? e a gente assistia ao filme e olhava, A isso ficção, aí perdão. e de repente estamos diante do que o filme mais ou menos dizia ali, né? Isso é assim, é o choque de realidade que chegou e a gente precisa se, como você falou, de se adaptar e fazer essas reflexões que são tão importantes aí. Como é que está sendo a conversa assim com os outros padres das outras paróquias próximas e tudo, né? Na Pa- realidade, quando o Dorani,
é um bispo muito dinâmico, né? Então ele já teve uma reunião geral com o vicariato, com os vicariatos. Então cada padre tem colocado, né, as suas dificuldades e também o que está sendo realizado. E o que faz realmente superar é a força da comunidade, né? É a força da comunidade, porque a comunidade ela precisa do pastor e o pastor precisa de uma comunidade. Quando o pastor se coloca disponível e a comunidade dá aquele empurrão, nós vamos juntos, né? Então, assim, no momento em que nós estamos caminhando, e a comunidade, eu digo, né, você fica em casa, porque assim, Jesus, ele sofreu por milhares de pessoas, mas ele quis sofrer sozinho, né? É isso que às vezes eu tento colocar para as pessoas. Os padres, né, têm o hábito de dizer, eu não casei para viver intensamente, né, o cristianismo, para viver intensamente a minha comunidade, me entregar às pessoas. Então, se alguém tem que saia aquele, um só, e que seja o pastor. Porque é nesse momento que ele tem que demonstrar que está dando a sua vida pelas ovelhas. Né? E não as ovelhas sair de casa e o pastor ficar em casa batendo palma. Né? É o Exato. contrário. Né? Se alguém tem que ser sacrificado, que seja o pastor. Né? Então, assim, e essa dinâmica tem sido muito, muito bonita aqui na comunidade, aonde eu vejo que nas outras comunidades com os padres também, alguns padres estão levando também coisas, a gente ouve muito, né? Até mesmo com o fechamento de várias coisas dentro da sociedade, do bairro, a necessidade hoje muita de água, né? Que eles pedem muita água, apesar da gente levar lanche, levar... No início a gente quer levar o melhor, aí a gente começou a levar aqueles potes de Guaraná, né? Mas só que aí tem água, né? Tem água. É porque a gente às vezes confunde, né, o sentimental com a necessidade social, né? Então, assim, o que eu sinto, ele tem que ser, né? O meu emocional ele tem que ser controlado pela minha razão. Porque se eu for somente emoção e sensação, eu vou chegar lá, não vou ajudar em nada. Mas se eu conseguir fazer um controle entre o social e a razão, né, a gente começa a avançar. E aí tem sido assim, né? Nas missas, a gente tem que ser a razão e a emoção. Porque quando você tem os bancos com as pessoas que você começa a pregação no olho do outro, sentindo, né? Eu, várias vezes, preparo uma homilia e chego na celebração, ao abraçar uma pessoa na porta, quando eu chego lá na frente, parece que nada daquilo que eu pensei ao sair de casa é o que realmente foi tomado no meu coração. E eu digo assim, gente, eu falei tudo que eu não tinha programado, né? Saiu, né, de Porque coração. o ser humano, ele é dotado pelo fôlego da energia. Se você perde a energia, você perde a vida, né? Por isso que a gente diz sinais vitais, não é isso? Então, os sinais da energia do corpo. Então, quando a gente se abraça, a gente passa a nossa sensação para o outro. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, fulano passou perto de mim, me senti estranho, me deu uma abrição de boca, me senti mal. Aí eu, olha, eu fico tão feliz quando estou na sua presença, você é tão agradável, que emoção, né? Eu pedindo a bênção, Deus abençoe. Então, aí tem todas essas coisas, né, que a gente se sente à vontade. Quando você sai, né, dessa famosa, a gente pode dizer, zona de conforto, né, a gente começa a olhar para uma tela, mas você não tem, né, o calor do olhar que está por trás daquela tela. Você depois recebe algumas mensagens dizendo, padre, eu não estava aí, mas parece que o senhor falou para mim, e aquela coisa toda, né? Mas, assim, é muito complicado você olhar uma câmera de um telefone ou de um tablet e começar a falar para alguém, né, que está do outro lado. É claro, né? Você ali naquele momento pede para que Deus te faça apenas um instrumento, né?
Eu tenho tentado sempre fazer que eu nunca perca a minha primeira missa, né? Minha primeira celebração. Né? Eu acho que é um casamento. Eu acho que o dia que você esquecer, né, o início do seu matrimônio, você tem que parar e fazer uma nova lua de mel, porque Uhum. alguma coisa precisa ser renovada. Né? E assim é um Perfeito. sacerdote. Ele não pode perder da mente, né, isso, a sua primeira celebração. Porque não, eu fiz dia 1º 18 anos de padre. Mas então, não Quanto foram tempo? Quanto tempo? 18 anos de padre. Olha, por essa parte. Mas eu não posso celebrar com 18 anos. Eu posso ter a experiência de 18 anos, mas tem que ser como se fosse naquele dia, o mesmo tremor das mãos, a mesma mão, o mesmo sentimento, porque não pode ser automático, É, né? Quando se torna automático, você se torna dono do sagrado, né? E a gente não pode ser dono do sagrado. O sagrado tem que ser o Senhor da nossa história, e não eu, o Senhor do sagrado. E aí tudo tem uma diferença, né? é Tudo verdade. move o coração da gente, e aí é tudo muito mais emocionante, né? Verdade. Ó, só para dizer aqui, o Fernandinho Peçanha tá falando, ué, só 18 anos? Tem muito pouco tempo ainda, né? Muito pouco Que tempo de bom, né? Que sacerdócio. bom. É, Fernanda Peio. dá um alô para minha amiga que passou por aqui, a Verônica Costa, vereadora também. Verônica também, um abração Falou aí. aqui. Deus abençoe também. Amiga de infância também, a Trabalho. Fernandinha, que estudou comigo no colégio, Fernanda Carneiro. Ela e Cláudio, olha, todo a mãe mundo. dela, enfim, tá sempre ali na Nossa Senhora Aparecida, né? Andréia Carregal, uma amiga, uma amigona nossa também está aqui. E, assim, uma coisa que é importante a gente falar, como é que foi, assim, quando que você sentiu que, olha, eu recebi o chamado e vou pro sacerdócio? Há mais de 18 anos. Olha, a minha história não se encaixa com a de ninguém, para te dizer a verdade. Né? E, claro, somos seres diferentes e graças a Deus por isso. E cada instrumento é necessário na obra de Cristo, né? Mas na realidade eu fui noivo, né, da Regina, Regina Modesto, e um ano antes de eu casar, eu desmanchei o noivado e resolvi ir para o seminário. Né? Regina Modesto, uma grande mulher, uma mulher de oração, né? De oração, como muitas outras que eu conheço. Regina Modesto é da Igreja Metodista, foi, né? Já faleceu, Hum? mas foi da Igreja Metodista do Brasil, da qual eu também era, né? Eu era evangélico, da Igreja Metodista do Brasil. E durante muitos anos, a minha família, por parte de pai, quase todos são da Igreja Metodista. Muitos depois vieram para a Igreja Católica conviver. Mas e ela foi uma pessoa que ajudou também a construir muita coisa na minha vida, muita coisa boa, né? Porque a gente nasce apenas. A gente é empurrado, né? Todo mundo é empurrado. Ou é empurrado ou é puxado. Quem não nasceu de parto normal, né, isso foi puxado, né, pela É cesariana, verdade, é não verdade, é verdade? é verdade. Então, e depois o mundo nos veste, né? Então a gente precisa de boas pessoas para nos vestir adequadamente, né? E ela foi uma pessoa que ajudou nessa a me vestir espiritualmente, socialmente, de várias maneiras na vida, né? Uma coisa muito engraçada que ela dizia assim para mim: eu não me conformo, mas só aceito porque é para Deus. Que bom! Que bom! Aí, Isso é aí, não tem, maravilhoso. aí não tem como disputar, aí não tem como competir, né? Mas o desejo inicial era ser verdadeiramente monge, né? Eu Monge. queria muito ser monge e ter uma vida entregue totalmente de oração. Mas veio o sacerdócio, né? Sou filho, na realidade,
Hoje sou eu que tomo conta da minha mãe, eu sou filho, minha mãe não teve mais filho depois, teve uma menina, mas também que veio a falecer, né? Então hoje eu sou o único filho de parte de mãe, meus pais se separaram, e meu pai tem mais um filho, o David, da qual eu tenho um grande carinho e amor por ele. Ele foi batizado na Igreja Católica só por causa de mim, né? Porque meu pai é evangélico. E aí me tornei compadre do meu pai, né? Mas, é, e vejo que na vida, a essência de todas as coisas, acho que o melhor remédio, né? O remédio de tudo na vida, né? O início, a essência de toda a medicação na vida, seja a medicação espiritual, a medicação social, a medicação da mente, porque nós temos que tomar muito cuidado, porque nessa pandemia muita gente está entrando, né? Meio Não, que surtando, né? tá deixando de sair do isolamento e do medo para entrar num pânico, né? Exato. Então, o remédio de tudo isso é o amor, né? Então, quando você entra na essência do amor, né? O amor tudo suporta, tudo supera, o amor é longâmino, o amor cala, o amor fala, o amor sabe o momento, né? E às vezes, várias pessoas me dizem assim, padre, eu nunca te compreendi. Eu falei, ame mais. Quanto mais você amar, mais você vai tentar Vou me compreender. entender. É porque, se fosse diferente, não faria diferença ser padre, né? Eu acho que o padre pode ter muitas qualidades, mas é essencial é amar sem medida. Né? Perfeito. Eu estava lembrando aqui, você falou dessa coisa de a gente não pode levar a nossa vida no automático, porque tudo que é novidade a gente fica com medo, mas também depois, no início, é empolgante. E quando passa o tempo, você tem que sempre achar suas motivações, né, suas vocações para conseguir tocar ali a vida, né? Então, assim, trazer para o meu exemplo aqui. Eu estou aí, vou completar no final desse ano 8 anos de mandato, Uau! vou fechar meu segundo mandato. E a gente já tem mais ou menos uma linha de pensamento em toda vez que a gente chega para fazer reunião com as pessoas, né? A gente tem lá, assim, é como se fosse a essência não só do discurso, mas a essência do trabalho que a gente tem, e dali a gente vocaliza algumas coisas. Então tem reuniões que são mais demoradas, outras mais rápidas. Mas como você falou, tem muitas vezes que a gente está preparado para chegar no lugar e já tem mais ou menos ali as coisas que vão ser faladas, mas do nada você sente alguma energia diferente e muda completamente assim o teor do que se fala, de como se conversa. Eu lembro que meu pai falava muito disso. Ele chegava nas reuniões, né? Aí alguém falava alguma coisa, ele mudava completamente o rumo ali da conversa. Aí o pessoal falava com ele, ô doutor Luiz, pô, tá na hora da próxima reunião. Ele, não, aqui tá bom, vou ficar aqui, depois eu vou para lá, avisa lá que eu vou atrasar um pouquinho, mas quando o papo engrena, então tem essa coisa, a gente não pode levar a nossa vida no automático mesmo, não, né? Precisa estar sempre assim motivado e buscando ali as suas vocações. É, um, a gente se conheceu no período que você ficou à frente ali da paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Caxambi. Foram quantos anos lá mesmo? Quanto tempo? 13 anos. 13 anos lá, né? 13 anos, É. olha só. Quase o tempo que eu tenho de política aí. Ai, e assim, ali foi uma coisa assim, que foi muito marcante para a gente por todos Tá aqueles aqui, ó, anos, seu né? pai amava uma conversa. É É verdade, eu verdade. também. É verdade. Aí quando encontrava, já viu, né, Margarida? Quando encontrava, né, era papo para render aí por muito tempo. E assim, ali foi muito marcante por vários aspectos. Primeiro que as pessoas que nos apresentaram primeiro, que foram pessoas que tiveram uma relação muito grande com o meu pai. Teve a Reni, teve o Sebastião, né? Pessoas que trabalhavam ali com a gente junto. Daniel e tantos O outros. Daniel, a gente tinha assim, conseguiu firmar uma relação bacana, né, de vocês, do pessoal da igreja com a gente. A gente sempre teve um trabalho focado também em algumas igrejas católicas que sempre nos pediram ajuda para aquelas questões de eventos e tudo. Então acho que assim, foi uma coisa natural que foi surgindo. E esses dias eu estava mexendo aqui em casa, porque o apartamento em que meus pais moravam, na realidade, só agora do início do ano é que ele foi vendido. A gente vendeu agora.
E até então, eles tinham muita coisa, né? Muita coisa. Só dar um alô pro pessoal da Juventude do Cidadania, que é meu partido, Daniel, Ousadia 23, tá? Um 16. nome bacana. E a gente conseguiu vender há pouco tempo, e até então tinha muita coisa que eles tinham lá, eu e meu irmão dividimos. E quando a última vez que eu fui tirar as últimas coisas, eu ainda tinha uma caixa com muitas fotos. Eles tinham fotos que na época, nossa época, a gente pega o telefone, dá o clique e tira milhares de fotos. Só que antes você tinha a máquina, tirava foto, você revelava a foto, né? E depois você pegava aquela sequência de fotos nos filmes. Aí você comprava o filme de 36, o filme de 24. E a gente, assim, eu peguei muitas fotos deles reveladas, muitas, Desculpa, muitas. Rafael. Botaram ali as famosas xícaras. É porque aquelas xícaras que você trouxe do seu pai eu não dei para ninguém. Ah, não, Eu isso aqui tomei é... café pouco antes de conversar com ela. Eu Mas, guardei para mim. mas aquelas foram especiais para você mesmo. Tenho certeza que já estavam já com o endereço certo, né? E, e eu encontrei algumas fotos das nossas épocas ali, dos eventos do dia 12 de outubro, todos que a gente participou, né? E eu vi uma foto esses dias que eu até guardei aqui, eu vou até depois, quando puder, pessoalmente mostrar ao pessoal da minha equipe. Na foto estamos nós, eu, você, o meu pai e o Sebastião, que também trabalhou com a gente, faleceu, Sim, né, sim. há poucos anos. E Aham. assim, quando eu bati o olho naquela foto, eu não tinha visto há muito tempo, né, aquela foto. Meu pai fazendo assim, né, você ali perto e o Sebastião também. Então, assim, a foto marcou, eu guardei aqui com todo carinho, vou ver se consigo fazer um quadro, alguma coisa, porque Sebastião era um querido, né? tem Sempre pronto a ajudar. toda uma relação e dizer para todo mundo quão especial foi, quando um pouco depois que meu filho nascer, né? Ele nasceu em fevereiro, em outubro a gente estava lá no evento do dia 12, né? Junto com vocês lá, todo mundo, para fazer a apresentação ali. Então, acho que ali é um local muito marcante. Nesse ano passado, a gente comemorou o 12 de outubro, né? Foi um 12 de outubro diferente ali, especial, que estava o padre Alexandre. Você participou ali do evento lá na igreja. Na verdade, a gente estava junto na véspera, no dia 11, à noite, né? Na missa da Aham. noite, né? E você sabe que a Luana foi, ela, como sempre, ela faz aniversário dia 12, então 12. todo evento que tem ela, né, chora, se derrama ali em lágrimas e tal. Então, esse ano foi, assim, também foi especial, né? E agora foi o padre Gabriel lá para a paróquia, né? Que é um padre Uma também bem bênção de dinâmico, bem Deus. ativo, né? Tá, assim, Muito bom. muito, muito bacana, muito legal. E aí, depois desses 13 anos no Caxambi, você foi lá para Divino Espírito Santo, ali entre Vila Isabel e Maracanã, fica ali do lado da Praça Maracanã, fica próximo ali, a 28 de setembro, você tem a Basílica Nossa Senhora de Lourdes e tem E que eu só a tenho a sua igreja ali, agradecer, porque né? é o carro que você empresta para a profissão, é... peço para lavar a prata para fazer as bênçãos dos ramos, você manda lavar, pedi para podar todas as árvores da praça agora, nesse período de Ah, sim. pandemia, de isolamento social, porque estava muito obscuro para as pessoas ficarem ali. Prontamente, pedindo um dia no outro, já estava sendo feita. Então, assim, eu só tenho que agradecer todo o seu carinho, toda a sua amizade, né? E toda a sua equipe, que são pessoas educadíssimas, pessoas de um grande carinho. Teve um, ele já falou duas vezes aí, o Alexandre. O Alexandre, ele veio aqui com seu pai, né? Para tomar um café comigo. Depois ele trouxe uma caixa de som, trouxe um microfone, trouxe uma tela. Olha, mas quem é isso? Está se mudando para minha casa? O Alexandre tem disso, É, né? Quando ele pega, não, vou pegar, vou arrumar. Daqui a pouco você olha para o Alexandre, ele tá com um monte de coisa aí ao mesmo tempo para tentar ajudar, para tentar fazer as coisas. Tem o pessoal agora do Vila Isabel Presente que está aí perto, né, de vocês. Acho foi que maravilhoso, né? Quero foi até um, foi um, agradecer, porque no foi dia um da ganho. inauguração, você veio aqui em casa, a gente tomou café juntos, né? E você colocou, os meninos ficam aqui, tem colocado muito disponível, então só tenho que agradecer mesmo. Quanto mais, aliás, assim, é o que eu digo para você, Rafael, eu não consigo, né, ficar olhando somente as coisas ruins, que senão a gente fica olhando para trás. Mas a gente tem que olhar para frente e abraçar as coisas boas e as pessoas boas. E existe pessoa ruim? Não. Sabe por que não existe? Eu vou te explicar por quê. É.
A nossa essência é boa. A nossa essência é boa. Porque se nós somos a imagem e semelhança de Deus, não existe homem ruim, né? O ser ruim é um caso acidental. Nós nos tornamos ruins, mas nós somos bons, né? Agora, o se tornar é uma escolha, né? Então, assim, só que depende da gente também, daqueles que se acham estar um pouquinho melhor, né? Não deixar aqueles com que não tem aquela coisa da causa e efeito, deixar com Exato. que o efeito das coisas ruins sejam mais fortes e causem grandes danos, mas que os efeitos das coisas boas possam transformar e trazer grandes valores, né? Então, assim, eu tenho essas pessoas maravilhosas que têm feito com que, dentro da causa e efeito, né, me trago efeitos maravilhosos para a minha vida pessoal, para a minha vida espiritual, né? Então, eu sou muito grato, só tenho que agradecer. Poder falar com você teve todo o meu equipe para poder me ajudar. Posso reclamar? Não posso, né? O Padre Carlos está expert. Foi ele que viu, foi ele que falou, fez várias vezes teste, que ele gosta dessas coisas, ele faz teste agora. Aí entrava as pessoas, eu falava, gente, é só um teste. Então, assim, Ai, e eu só tenho que agradecer, porque tudo acontece no momento certo, né? O Padre Carlos chegou, logo depois, chegou em janeiro, logo depois veio essa pandemia. Se ele não estivesse aqui, eu não sei nem como que seria, porque... Né? Ah, mas você não é o secretário do Orani? Eu sei digitar. Mandar imprimir. Totalmente diferente, né? muita gente não sabe, né? Mas o Padre Jorge, ele é o braço direito do nosso cardeal, né? Então, cuidado que também pode vir pedido aí. Deve vir aos montes também, do mesmo jeito. Que é- Na realidade, hoje, eu tive um grande amigo daqui do Rio, ele até daqui do Estácio, foi, foi para fora, né? Está morando fora, e está pegando alguns amigos de vários lugares para falar um pouco, né? Então, na segunda-feira, eu falei, Rafael abriu essa coisa, agora eu não sei como dizer não, porque quando a gente não fala para o primeiro, a gente pode dizer, não, nunca falei, não sei. Então, na segunda-feira, e é um grande amigo também, vou estar falando com ele, ele está morando lá em Nova York, e vou estar falando para ele também um pouquinho, uma entrevista, vamos ver. É Mas eu fico um legal. pouco tenso, na realidade parece que eu sou tranquilo, mas eu não Ma- sou. mas é costume, né? Ó, vou dar um alô aqui, só para algumas pessoas rapidamente. A Lidiane, que é uma servidora da prefeitura que trabalhou comigo no período que eu fui secretário de Defesa dos Animais. Ana Paula Rosa, que é advogada da Associação de Supermercados. Semana que vem vou fazer uma live junto com ela para a gente falar um pouco dessas questões tributárias, né, nesse momento da pandemia. Você falou no início sobre a questão da violência doméstica. Na sexta que vem vou fazer também uma live com uma psicóloga, a Gabriela Cossendei, que a gente vai abordar um pouco desse tema. Pô, que maravilha, isso é muito bom. Né? Vou Acho que acompanhar, vou é acompanhar. bem atual, né, para o momento que a gente está aqui. E, Padre, queria perguntar uma Pô, coisa. Não é, sei. só que houve uma pergunta, que foi a pergunta foi essa. Padre, como serão as missas após a pandemia, né? Então, na realidade, a gente tem visto um pouquinho o que já está acontecendo, as normas para Roma, né? E creio que vai ser para todos os lugares, né? Onde o sacerdote tem que higienizar as mãos, as pessoas da celebração com as máscaras, o distanciamento e a comunhão na mão, É isso que com eu a ia falar, né? distância, A, né? a hóstia, né? Como é que. A hóstia na mão, né? E as pessoas com um certo distanciamento, né? E somente retirar, afastar a máscara na hora de comungar. Porém, eu percebo que talvez nós vamos ter que pensar um pouquinho em aumentar no início o número de celebrações para não ter aglomeração, né, para espaçar um pouquinho mais o número de pessoas, né? Paróquia que tem 2, 3 missas, talvez tenha que passar a ter 5 ou 6, né? Mas eu acho que falar de Cristo nunca é demais. Se Com tiver que certeza. fazer,
vai ser sempre bom. São adaptações e protocolos que a gente vai ter que saber lidar, né, com isso, mas a gente se adapta. Isso aí a gente está acostumado a sempre se adaptar aos momentos difíceis e passar por cima. Eu também tenho um recado aqui da Mônica, que o Agostinho e a Mônica do Caxambia estão mandando um abraço para você, tá? Opa, Agostinho outro para você e também, Mônica. Mônica. Uma Tá? benção de Deus, benção de Deus, muita É, benção. estão aqui pedindo para você visitar em Orlando. Mas é isso que eu falo. É porque, na realidade, com essas missas online, então eu vou ter amizade com várias pessoas. E quando eu pregava, porque eu participo da comunidade Emanuel, e sendo da comunidade Emanuel, eu preguei retiro algumas vezes em Orlando, né? E aí, algumas pessoas depois vieram de lá para se casar no Brasil, para que eu pudesse assistir o matrimônio, né? E criou vínculos de amizade com várias pessoas que moram na Flórida. Então, eu tenho essa coisa toda, muito legal. Agora, para voltar lá para pregar retiro, só depois que passar isso tudo, né? E já Pois tem é. já alguns anos que eu não vou. Avião Tem nem tão mais de 6 cedo, anos. pelo amor de Deus. Vamos segurar um pouquinho a onda aí. Tem É aqui, ó, alguém, verdade. a Claudinha Amaral, manda um abraço para os motociclistas. Por falar em motociclista, como é que tá com a moto? Ah, eu vendi a minha moto, né, no quartel com o Almirante Rodrigues, com o último curso que eu fiz, Poucos né, sabem tem daquela história 4 da anos. moto, hein? Das viagens de Ah, melhor moto. não contar, melhor não contar. E assim, foi muito bom. Vendi para ele. Ele tem aproveitado bastante com a Fernandinha, a esposa dele. Era uma Harley que. Foi uma Na Har- loucura, na verdade. Uma Harley Davidson. Quem não sabe, o Esse, Padre Jorge tinha uma Harley Davidson. porque eu saí com o Padre Fábio foi comprar a moto, e aí chegou lá, ele não comprou a moto e eu que comprei. Né? Foi uma loucura Foi aquilo lá. quanto tempo que você ficou com a moto? Ah, muitos anos, muitos Anos e anos. anos, né? É, foi muitos Você acha- anos. E foi muito bom, porque né, nós atingimos, quando eu estava lá na Aparecida, mais de 2.000 motos, né? Na motociata que vem de Copacabana no dia Sim, 12 trazendo a imagem. A gente tinha que entendi. parar, missa para passar, e passa a moto, e é muito lindo, né? E eu, algumas vezes, eu cheguei aí para vir junto na moto, de moto, né? Só nunca dei carona para ninguém que eu tinha medo. Acabei de revelar um dos meus medos, viu? Aqui, a Aline de Orlando, que está em Orlando, pedindo para você mandar um abraço para ela. Aline, hoje eu falei com a irmã dela. A Aline é uma pessoa, né, carinhosa como todas que eu conheço, mas a mãe dela, a grande Marli, ela quando se aposentou, era professora, diretora de escola, ia lá para casa para fazer bainha nas minhas calças e passar, né? E me chamava de meu príncipe. Um amor de pessoa, né? Por isso que eu digo, eu só tenho que dizer que as pessoas o que eu sou é porque as pessoas me transformam na pessoa que eu sou, né? É isso. É Grande isso Marli, aí. que já E se eu encontra sou diante de muito Deus. grato por conseguir ter conhecido você e a gente ter essa, assim, essa energia tão bacana aí, né? Toda a história de família que a gente tem, tudo. Vou Então, te contar uma coisa que foi muito engraçada. Eu fui para São José da São José Gabriel, né? Lá pro lado do Amazonas, pelo quartel, no curso que eu estava fazendo. E aí eu ia chegar lá, os índios, aquela coisa toda, e eu fiquei meio assustado, né? E aí, na realidade, eu tenho até guardado, na hora de ir embora, eles queriam me dar um cocá de presente, né? Dizendo que talvez eu não percebesse, mas o meu olhar com eles passava carinho e amizade. E aí me deu um cocá, né? E eu falei assim, poxa, o que afasta a gente do outro é o medo. É o medo, né? ai, E eu tenho guardado, e tem fotos que depois que eles colocaram na minha cabeça, eu entrei na canoa, né? Porque tinha que atravessar de canoa, e aí eu tirei foto lá com os meus amigos do, do, do quartel, e foi maravilhoso.
Que bom. E até colocar eu já coloquei, tá vendo? Aqui, Priscila, Julinho, Pedro Henrique e Matheus. Família tá te mandando um grande Jesus, abraço olha, também. É, tudo amigo. beijão, Deus É, abençoe. tudo amigo. Ontem eu fiz uma live com um advogado que é especialista em direito esportivo. A gente falou de futebol. A gente pode comemorar uma coisa aqui, padre. Nossos times não perdem já tem 2 meses. Está 2 meses invicto. Prefiro nem falar do Vasco. Ao falar de time, eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para tia Glorinha, que foi uma grande assistente social do Vasco. Muitos jogadores passaram pela mão dela, foram assistidos por ela, e na pessoa dela, eu quero parabenizar todas as assistentes sociais que hoje é o dia dessa grande profissão, né? Assistente Exatamente. social. Que Hoje, Deus abençoe. hoje também, enfim, coincidiu, né? Se é que não tem coincidência, mas lá na Câmara a gente fez não uma sessão virtual normal, mas eu sou da comissão de orçamento, então a gente tem aquelas discussões sobre orçamento das várias secretarias, e uma das secretarias que está sendo, assim, uma das mais, além da saúde, a outra que está sendo a mais demandada é a assistência social, né? Então, eu até falei Uhum. lá, dei os parabéns para todos os profissionais que estão hoje aí, né, que têm o seu dia hoje, que estão na linha de frente nessa luta contra o A André está dizendo coronavírus. assim, ó, minha sogra poderia ser do Flamengo. Nem sempre tem tudo, né, Felipe? Desculpa, Rafael. Tem defeito, né, Flamengo? Tem defeito, mas tudo bem. É, A gente aceita. A gente com aceita. certeza. Mas é isso. Quero estender aqui os parabéns a todos os assistentes sociais, as assistentes sociais pelo dia de hoje. Dizer que eles estão na linha de frente, a gente reconhece. Inclusive, a Câmara vai fazer um gesto agora, que com essa coisa de não ter a presença na Câmara, a gente está fazendo também tudo virtual, as sessões virtuais. Algumas despesas não estão sendo necessárias. A gente conseguiu lá formatar com a presidência da casa as economias aí por mês, e elas vão ser direcionadas para a aquisição dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, mas não só para o pessoal da saúde, não. Vai destinar uma parte para o pessoal que está atendendo nos CRAs e nos CREAs, né, das assistentes sociais e os profissionais todos que estão envolvidos ali. Com essa coisa do auxílio emergencial, muita gente está procurando os centros de referência à assistência social para conseguir ajuda e conseguir ter lá o direito aos R$ 600 que o governo federal está dando para algumas pessoas, né, desempregados, informais, MEI, e por aí vai. Padre, a gente está quase chegando no final, porque o Instagram corta a gente quando a gente faz 1 hora de conversa, né? Ele Mas antes derruba de você fechar, se eu não falar, vão me pegar depois, né? Hoje também é o Dia Internacional da da Família. família, Então, exatamente. que Deus abençoe, que Deus possa cada vez mais dar caminhos de felicidade. O que significa caminho, né? Caminho significa quando eu preciso de alguma coisa e eu me coloco na minha oração pessoal e peço, Senhor, que os seus anjos possam estar à minha frente, né? Que os anjos possam, né, conduzir cada família, abençoando, protegendo, livrando de todo mal, principalmente dessa doença que está assolando a humanidade, né? Exato. E nesse momento que a gente está mais em casa, pelo menos de alguma forma a gente consegue ter um entrosamento, não, mas não é entrosamento a palavra, é uma comunhão maior mesmo. Coisas que eu não fazia, eu fazia muito, assim, que era mais raro para mim, tomar café com a família toda, às vezes um almoço com a família toda. Pelo menos nesse momento eu estou conseguindo curtir isso que talvez seja o mais importante, né, para todo mundo. Então, nesse momento da pandemia, pelo menos está servindo para a gente conseguir ficar cada vez mais forte, unido aqui, para todos juntos, né, um apoiando o outro, passar por cima disso aí. Dar um abraço para o meu amigo Marcos Flintz, advogado também, e ele me apresentou o Monsenhor Haroldo, né, lá de Ah, ótima Copacabana, pessoa. né, É um grande carinho por ele. e Foi minha segunda paróquia, né? É o a Padre de Copacabana. Minha primeira paróquia foi a Igreja da Candelária, no centro da Candelária, cidade. nossa, Isso, eu fui padre lá, que eu era formador do seminário na época, junto com o Monsenhor Assis, que hoje é Dom Assis Lopes, e eu fiquei na Igreja da Candelária. Depois fui para a Igreja de Nossa Senhora de Copacabana. De Nossa Senhora de Copacabana eu fui para a antiga catedral. Da antiga catedral
eu fui para Nossa Senhora Aparecida e hoje estou do Divino Espírito Santo, né? Aquele que É, faz acontecer todas tudo. as coisas. É isso. E o Marcos me apresentou, e o Marcos e a esposa passaram por momentos difíceis agora por causa da doença. Ficaram doentes com sintomas Ô, sérios, Jesus. internados, mas conseguiram se recuperar e sair dessa daí. Padre, para a gente quase finalizar, duas coisas. Primeiro, eu sei que semana que vem, no dia 23 de maio, né, você faz aniversário. Estou fazendo 48 anos, feliz da vida. Estou doido para chegar aos 50, Rafael. Todo Eu, mundo fi, foge da idade. eu fiz Mas 40 assim, esse ano. Fiz 40 esse ano. tá no meio. Eu sempre gostei. A primeira vez que eu entrei dentro de uma sala de aula para dar aula, eu tive que botar um óculos enorme, porque eu era muito novo, né? E aí botei um óculos enorme, né? Aí quando eu cheguei dentro da sala, né? Aí perguntaram assim, cadê o professor? Eu falei, sou eu. Ah, tá de sacanagem comigo? Cadê o professor? Né? Eu sempre quis ser mais velho, né? Para poder. E assim, é, eu acho que por todas as coisas boas, né? Eu digo coisas boas, né? Seu pai acompanhou o câncer que eu tive, essas coisas todas, não vejo como coisa ruim, porque me ensinou a ser um ser humano melhor, né? Por todas essas coisas boas que aconteceram na minha vida, eu acho que chegar a 50 anos vai ser um marco importante, né? Mas você falou do dia 23. Dia 23, E aí? eu quero fazer um pedido. Todas as pessoas que puderem me dar um presente, eu gostaria de receber uma cesta básica, certo? Para Perfeito. que a gente pudesse fazer várias pessoas. Alguém falou assim, botou assim, no dia 23 de maio vai cantar o hino da Mangueira. Eu não preciso mais cantar só o hino da Mangueira, Mangueira Estacionária é uma beleza, porque quando eu acordo eu já vejo que é uma beleza, mas pode se tornar melhor quando a gente tem alguma coisa para oferecer e colocar na mesa de tantas e tantas pessoas necessitadas. Então, se alguém quiser me fazer feliz, me ajude a fazer alguém feliz. Ótimo. Né? Então fica aqui. Não é um pedido, é uma convocação. Todos vão ter que te dar o presente, de presente uma cesta básica. É uma convocação. É sábado que vem, né? Não é amanhã, Sábado que sábado que vem. vem, dia 23, cai no sábado. Exatamente. E a Luana aqui tá te mandando um beijo super carinhoso, né? Ela não podia deixar de falar. Sabe que é sua fã, ela é sua fã, Eu também, de todos né? vocês. Poxa, Tá bom? Então, padre, assim, te agradeço por tudo, assim, pela amizade acima de tudo, né? E por a gente ter, em algum momento lá atrás, se esbarrado na vida, e desde então a gente conseguiu manter sempre viva essa chama aí da amizade. Então, isso pra mim não tem preço, né? Isso é a melhor coisa do mundo, é contar com bons amigos. Não é isso? é verdade. Eu sempre disse na vida assim, uma coisa muito importante, né? Eu posso não ter, mas eu sei a quem pode favorecer, né? Não é simplesmente pedir, porque quando você pede, você também tem que tomar cuidado para não criar um hábito. E todo hábito pode ser bom ou ruim, né? Mas eu sei a quem pode favorecer. E quando você faz favorecer, você faz abrir caminho para que as pessoas busquem, né, o seu próprio horizonte. Quando você Exato. faz o outro pedir, você faz o outro se tornar dependente, né? É E a isso, pai. ideia é ninguém ser dependente, mas favorecer, né? Então, assim, eu sou muito grato por ter vocês para poder favorecer Todos nós. várias coisas boas. A gente tem ainda 50 segundos, né? Quer dar uma benção para todo mundo? Claro, principalmente hoje no Dia da Família, né? Exatamente. Então, assim, olha, é, a bênção de Deus, na realidade, ela vem na partilha do pão, vem no momento da amizade, no momento do carinho. Jesus, na boda de Canaã, viu a aflição daquele povo e aí transformou água em vinho. Os discípulos de Emaús, ao ver Jesus, né, ao partir do pão, né, Jesus, na Santa Ceia, ele pegou o pão, abençoou, deu graças, né, e aí foi tudo maravilhoso. Então, assim, essa bênção é que possa Se... multiplicar coisas e coisas. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Obrigado! Abençoe